As falências no agronegócio cresceram 300% no último ano e nesse vídeo eu quero explicar para você tudo o que está acontecendo e também discutir os possíveis impactos nas empresas da Bolsa de Valores e inclusive falar para vocês se alguma delas tem alguma chance de ir por esse caminho de recuperação judicial, de falência. E eu já adianto que tem uma sim que me preocupa. Então se você quer entender tudo o que está acontecendo, já se inscreve no canal para não perder esse e os nossos próximos vídeos. E também deixa o like, já lembra de deixar o like aí que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Para a gente entender de onde veio essa crise, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para 2021, 2022, quando a gente tinha um momento muito positivo para o agronegócio, não só no Brasil como no mundo. Então todas as commodities ligadas ao agronegócio subiam bastante nas bolsas mundiais. Então soja, milho, algodão, enfim, todas essas, basicamente porque a gente tinha pressões tanto na oferta quanto na demanda que estimulavam o preço para cima. Na demanda a gente tinha os cheques de estímulos e todo o dinheiro que os governos mundialmente jorraram para manter as economias funcionando ali durante aquele período de crise sanitária, né, entre 2020, 21, 22. Então isso manteve a demanda alta e a gente teve uma pressão produtiva. Então, apesar do Brasil estar produzindo cada vez mais no agronegócio, nem todo o país estava produzindo tanto assim. E também a gente teve problema na cadeia de logística internacional, cadeia de logística global, problemas de produtividade, vários países ficaram paralisados totalmente, principalmente a China ficou por muito tempo, e isso fez com que os preços se mantivessem alto por muito tempo, além do dólar ter subido bastante. Então isso gerou um momento de bonança muito bom aqui para o agro brasileiro, as empresas estavam tendo ali receita recorde, lucro recorde, então realmente estava um momento muito positivo. Associado a isso, a gente tinha taxas de juros muito baixas aqui no Brasil em 2020 e 2021, encostando ali 2%, o que estimulou muitas empresas, não só do agronegócio, mas de todos os setores, a pegarem empréstimos para investir ali nas suas operações e crescer. Eu não preciso falar para vocês que esse céu de brigadeiro aqui da taxa de juros baixa não durou muito tempo, então a gente viu uma taxa que saiu de 2% e encostou quase 14% aqui no ano de 2023, então as empresas que começaram a se endividar para crescer, de qualquer forma, iam passar um sufoco agora em 23, 24, porque os juros subiu, então o custo da dívida que elas tomaram é mais difícil de manter, mas isso por si só não explicaria essa crise. As empresas, se os preços das commodities continuassem subindo e a produtividade subindo, elas provavelmente conseguiriam segurar esse custo de dívida subindo. O problema é que o preço das commodities começou a cair em 2023, a gente consegue ver aqui por esses gráficos que a SLC traz na apresentação dela. Então, por exemplo, o algodão subiu bastante ali em 20 e 21 e caiu drasticamente em 22 e 23. A soja também atingiu níveis recordes ali próximo ao início de 22 e começou a cair, voltar para um nível ainda alto, mas caindo. Então, quem esperava e quem investiu esperando que os preços continuariam nesses patamares aqui, está sofrendo bastante. O milho, que também subiu ali bastante em 2021 e caiu agora em 23. Então, basicamente, tirando o açúcar ali, basicamente toda a commodity agrícola seguiu esse caminho de subir bastante em 21, 22 e cair fortemente em 2023. Para vocês terem ideia, só entre janeiro de 2023 e janeiro de 24, a soja caiu 36%, o milho caiu 27%, aqui a parte de pecuária, o boi gordo caiu 15%, o etanol caiu 24%. Então, todas as empresas que são produtoras do agronegócio, não só na Bolsa, mas no Brasil todo, estão vendendo seu produto mais barato e tendo um custo de dívida cada vez mais alto. Além da normalização dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional, a gente teve aqui no Brasil um impacto bem negativo causado pelo El Niño. O El Niño é basicamente o evento climático que causa mais chuvas e frio aqui na região sul e sudeste do Brasil e menos chuvas e mais calor na região norte e nordeste, e o La Niña é basicamente o oposto disso que eu acabei de falar. E esses dois eventos, eles são meio que antagônicos, então enquanto um está acontecendo, o outro fica ali meio que aguardando a sua vez, e dependendo do tanto de tempo que esses eventos estão acontecendo e da intensidade, né? Ou seja, o quanto de chuva que vai fazer, o quanto de calor a mais que vai fazer, a intensidade, isso pode causar um estrago. Então, apesar de que sim, os produtores de agronegócio sabem desses eventos, não dá para a gente prever a intensidade e a duração. E o problema é que o El Niño, ele veio de uma forma muito forte nesse último ciclo ali que iniciou no meio de 2023 e vai até agora, né, início de 24. Então vejam como que foi a intensidade do El Niño ali entre 2018 e 2020, né? Nessa escala aqui que mede também ali a intensidade e a duração, né? A gente consegue ver aqui a duração. Então veio com uma intensidade e veio de uma forma muito rápida, o que acaba ali causando prejuízos, né? Então já tem aqui matérias falando de que a possível quebra aqui da safra de soja pode levar a perdas de 24 bilhões, já tem várias cidades aí que estão reportando queda de produtividade, uma colheita pior, uma colheita menos produtiva. Então isso sim vai impactar não só
os produtores agrícolas, as empresas do agronegócio, mas também o país. O Brasil ele é muito dependente, o PIB depende muito do agronegócio e já há expectativa de um 2024 onde a produtividade, o valor adicionado geral de todo o setor agro no Brasil, ele recue e é pela primeira vez em muitos anos, né? Então, em 2023, para vocês terem ideia, o crescimento do valor adicionado do agronegócio, do setor de agronegócio, medido aqui pelo IPEA, seria de 16,7% mais ou menos, e a expectativa é de um recuo em 2024, não só porque 2023 cresceu demais, mas também por conta justamente dessa quebra de safra, dessa expectativa de que a gente vai produzir menos em 2024. Então a gente entra em 2024 com uma expectativa de produzir menos, com as empresas possivelmente mais endividadas e com os preços de commodity em queda. Então, normalmente, as empresas do agronegócio na bolsa vão ter resultados piores em 2024 na média, né? Vão ter margens piores, volumes em queda, esse tipo de resultado. Então já há uma expectativa de piora de resultados dessas empresas em 24 em relação a 22, especialmente 22 e 23 também. Então isso já é dado, né? O que eu quero conversar com vocês agora é qual que é o risco para as empresas da bolsa. Será que alguma está mais exposta, está menos exposta? Alguma vai conseguir crescer? Qual que vai sair melhor? Qual que vai sair pior? É o que eu vou falar a partir de agora. Eu peguei aqui 5 empresas que eu julgo que são empresas que estão mais ligadas à produção agro do dia a dia, ou elas são produtoras ou são ligadas aos produtores, e simplesmente organizei aqui por ordem de valor de mercado, começando pela SLC, que é a maior empresa de agronegócio da bolsa. Os resultados dela, a gente já espera sim um 2024 um pouco mais modesto no que tange crescimento e margens, né? Então a gente já consegue ver que, por exemplo, em 2023 ela teve uma queda aqui no resultado operacional de 6,4%, uma queda no EBITDA de 18%. Então, sim, o ano de 24 da SLC deve ser um pouquinho mais fraco, mas ela não tem nenhuma preocupação do ponto de vista aqui de dívida, do ponto de vista de liquidez. Então, é uma empresa que tem uma dívida muito controlada aqui de 1,3 vezes EBITDA, não está passando por nenhum novo grande projeto de expansão aí que esteja previsto. Então a tendência é que sim, ela tenha resultados, principalmente na ponta final ali, resultado líquido um pouco piores agora em 24, mas não há o que se preocupar aqui no que tange liquidez, falência, quando a gente conversa aqui da SLC. Passando para 3tentos, que é uma empresa meio varejo e meio indústria, então metade do resultado dela vem de varejo no agronegócio, então ela tem lojas ali onde ela vende insumos agrícolas e essa parte está sofrendo bastante, então se os produtores agrícolas esperam uma safra pior, eles vão comprar menos defensivo, eles vão comprar menos fertilizante. Então essa parte aqui acaba sofrendo um pouco mais no resultado da 3tentos. A parte de grãos ainda veio bem forte, ela tem tido ali um momento de expansão bem interessante, tem conseguido crescer, mas ao mesmo tempo ela também consegue segurar, apesar de ter tido uma queda aqui na parte de insumos, que é uma parte relevante do resultado bruto dela, de ter tido uma queda e continuar provavelmente vendo uma queda ao longo de 24, a parte de indústria até que dá uma segurada. Então é uma empresa que ela tem um modelo de negócio um pouco mais defensivo, porque se a parte de insumos vai mal, ela consegue talvez vender mais ali na indústria, né? Então ela tem ali um processo bem simples, mas um processo de transformação, por exemplo, de parte ali dos seus próprios insumos e grãos ali em óleo, por exemplo, né, em óleo de soja, para vocês terem uma ideia. Então isso daí acaba dando ali um valor um pouco mais agregado para a empresa e também tira um pouco dela essa característica de ser tão varejista. Então é uma empresa que de resultados também deve ter um 2024 um pouquinho pior, mas quando a gente pensa que em dívida também é uma empresa que não preocupa, né? Então a alavancagem dela super controlada, 0,19 vezes, é uma empresa que cresceu bastante, tem um plano de expansão de crescimento bem forte para os próximos anos, mas que ela sempre foi muito disciplinada. Então antes mesmo dela fazer o IPO, ela já crescia o número de lojas sem se endividar, fez o IPO, conseguiu investir bastante, vai continuar crescendo e não aumentou ali a sua alavancagem, ela rodando aqui no máximo a uma vez EBITDA, mas aqui por conta de uma questão sazonal. Então, na média, aí rodando sempre abaixo de uma vez EBITDA, uma empresa que também eu não me preocuparia nesse momento. Próxima empresa é a Brasil Agro, mesmo discurso da SLC, na parte que tange aqui a receita líquida operacional, a Brasil Agro deve sofrer sim, tudo que ela vende está caindo de preço, então obviamente que ela vai ter receita menor, muitas vezes vai ter margens menores, mas a Brasil Agro ela faz um movimento bem interessante que é de travar as suas margens, então ela faz uma operação de hedge, ela consegue não perder tanto, então apesar de ela possivelmente ter uma queda de receita, deve ter, se não tiver uma virada muito sensacional aí no agro, que não é o que parece que vai acontecer, ela deve ter sim uma queda de receita, mas o impacto maior provavelmente vai ser na linha de receita líquida imobiliária. Então, a Brasil Agro provavelmente não vai vender grandes fazendas em 2024, e isso deve sim decepcionar um pouco aí para quem esperava dividendos fortes ali acima de 10%, que é o que ela pagou ali nos últimos períodos, né? Então,
como o preço das commodities está caindo, o preço das terras também cai. Então, não é um bom momento para a Brasilagro vender. Possivelmente ela volte a comprar a fazenda. Se os preços caírem demais e ela achar uma oportunidade, ela volta a comprar. E não é preocupante porque é uma empresa que tem uma dívida super tranquila. Então, quando a gente olha aqui a dívida financeira da Brasilagro, vocês vão ver que ela encerrou aqui o segundo trimestre 24, né? Ela divulga diferente, mas basicamente com uma dívida líquida ajustada de 0,1 vez. Então, assim, ela tem caixa, ela pode comprar outras fazendas tranquilamente. Então, Brasilagro também não me preocuparia, na minha visão, melhor empresa do agro, como já falei aqui algumas vezes. A próxima empresa aqui é a Boa Safra, que ela vende sementes de soja, basicamente é o que ela faz. E ela sim está numa área que tende a sofrer um pouco mais em 2024, a área de insumos, como eu falei aqui no resultado da 3tentos, mas a Boa Safra ela tem um fator bem interessante, porque ela fez o IPO, foi captando dinheiro também junto ao mercado nesses últimos períodos, nesses últimos 2, 3 anos, e foi investindo ali para crescer. Então, em 2024, apesar de que possivelmente o preço da semente que ela vende caia, ou o interesse, né, do produtor ali em plantar soja cai, então a área plantada não vai crescer tanto, ou vai talvez recuar, o que eu acho difícil, mas digamos que recue, não necessariamente a Boa Safra vai ter um ano de piora de receita, piora de EBITDA, justamente porque ela tem novos projetos de expansão já sendo entregues agora em 24, e ela possivelmente vai compensar essa queda de receita por preço, digamos assim, compensar com esses novos volumes que vão entrar em 24. Então a Boa Safra possivelmente vai ter um 2024 até melhor do que 2023, que já foi um bom ano, como a gente viu aqui, crescimento de lucro de 100%. Claro que o lucro não vai crescer 100% em 24, o que eu estou dizendo é que vai ser maior do que 2024, tá? E ela não preocupa do ponto de vista de dívida, então é uma empresa que conseguiu crescer e se desalavancar de uma forma muito inteligente nesses últimos 2 anos, com parcerias inéditas com outros players de mercado, e hoje em dia ela basicamente não tem dívida, uma dívida líquida EBITDA negativa, então Boa Safra também não preocupa nesse quesito. E por último a gente tem a AgroGalaxy, que é uma empresa bem parecida com a 3tentos, mas ela tem somente a parte do varejo ali da 3tentos, então a venda de insumos, que é bem forte no resultado da AgroGalaxy, e a venda de grãos, basicamente a revenda, na verdade, né? Então ela tem lojas ali e ela revende esses insumos e grãos. Então já deu para ver aqui, pelo que eu falei, que é uma das empresas que vão ser mais impactadas. Então, quando a gente olha aqui o release da empresa, né, a receita operacional dela, só no terceiro trimestre 23, frente ao terceiro trimestre 22, que o terceiro trimestre é o melhor da empresa, caiu aqui, no geral, 23%, sendo que a parte de insumos caiu 41%. Então, quando você tem a sua receita caindo 41%, todo o resto piora. Então, o lucro bruto caiu 36%, o EBITDA, né, a geração de caixa operacional da empresa caiu 54% e ela já está dando prejuízo. E é uma empresa que, diferente das outras que eu trouxe até agora, ela já preocupa um pouco. Então, quando a gente olha a dívida líquida da AgroGalaxy, vocês vão ver que hoje ela está beirando aqui a 4 vezes EBITDA dos últimos 12 meses, lembrando que a expectativa é que o EBITDA da empresa não melhore daqui para frente se os preços continuarem os preços dos insumos. Isso aconteceu porque, diferente da 3tentos, a AgroGalaxy, ela, antes mesmo de fazer o IPO, ela já crescia de uma forma um pouco mais agressiva, com um pouco mais de dívida no balanço, então ela já veio ao mercado com uma dívida maior ali do que a 3tentos. Depois que ela fez o IPO, ela fez várias aquisições, então é uma empresa que já vinha crescendo ali através de várias aquisições, fazendo M&As, crescendo também a quantidade de lojas dela. Fez o IPO em 2021, captou ali um dinheiro no mercado e basicamente utilizou todo o dinheiro nessas 3 aquisições aqui e foi abrindo também lojas. Então, é uma empresa que em nenhum momento ela se desalavancou, mesmo captando dinheiro no IPO, mesmo captando dinheiro com o mercado. A taxa de juros subiu, como a gente já sabe, e como ela foi carregando essa dívida, apesar da dívida em si, a dívida bruta não ter aumentado tanto assim, a dívida líquida, na verdade, não ter aumentado tanto assim, como o custo de dívidas praticamente triplicou, mais do que triplicou nesses últimos anos, entre 21 e 22, 23, o resultado financeiro, né, o gasto ali com juros, que era de 180 milhões, subiu para mais de 500 milhões somente em 2022 e foi consumindo todo o caixa da empresa, né? Lembrando que nos últimos 12 meses o EBITDA dela é de praticamente 400 milhões. Então hoje é uma empresa que gasta mais com juros do que ela gera de caixa. Isso é algo que a gente consegue ver aqui nos resultados dos últimos 12 meses da empresa. No resultado financeiro dela, foi um resultado financeiro negativo em 562 milhões, o que é acima do lucro bruto da empresa. Então, não sobra dinheiro para ela pagar outras contas, para pagar investimento. Então, realmente, a empresa ela cresceu mais do que deveria, cresceu mais talvez do que poderia. Teve várias trocas aí de CEOs no meio do caminho, várias outras questões, vários outros problemas. E atualmente ela está numa situação bem difícil, porque ela tem ali algumas dívidas no balanço dela, onde ela tem alguns acordos que, se ela fechar o ano com uma dívida líquida sobre EBITDA acima do que ela mesmo disse para esses credores de que ela
teria no seu balanço, ela vai ser obrigada a pagar antecipadamente essas dívidas. Então, ela já está colocando na mesa, negociando com essas instituições para ela ter um waiver ali, que é basicamente um perdão, né? Olha, deixa eu passar esse ano de 24 aqui com uma dívida um pouquinho mais apertada para eu não falir, né? Porque se vocês me pedirem esse dinheiro, eu não tenho de onde tirar, e aí vira aquela bola de neve, porque esses credores vão exigir o pagamento, aí ela paga esses, não sobra dinheiro para pagar outro, e aí entra numa situação bem complicada. Então a AgroGalaxy, dentre todas essas que eu falei, é uma que realmente me preocupa, tá? E isso tem sido precificado pelo mercado. Então quando a gente olha aqui nos últimos 12 meses, o Ibov, essa linha azul aqui, basicamente subiu 17%, a Boa Safra, que não tem nenhuma preocupação, subiu 35%, e as outras caíram sim, ou não subiram tanto, mas nada muito estranho. Quando a gente olha a AgroGalaxy, ela caiu 79% nos últimos 12 meses, com o mercado precificando essa possibilidade, não de falência, tá, pessoal? Nem sempre a empresa precisa falir para ela destruir valor para vocês, mas a possibilidade de resultados muito piores agora em 2024, que é o que deve acontecer, e também a possibilidade de ela não conseguir pagar essas dívidas e ter que fazer uma emissão, um aumento de capital, o que diluiria ali os acionistas e causaria também uma destruição de valor. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o valor de mercado da AgroGalaxy, atualmente é 300 milhões. Ela tem uma dívida no balanço, a gente consegue ver aqui, ó, mostrar para vocês rapidamente, ela tem uma dívida de 1 bilhão. Então, digamos que ela quisesse captar pelo menos uns 600 milhões aí para poder reduzir essa dívida de uma forma relevante, ela diluiria muito, né? Diluiria ali praticamente a sua posição que você tem hoje investido na empresa, valeria 1/3 depois dessa emissão, né? Então, assim, é algo que seria muito destruidor de valor. Então, na nossa visão, a AgroGalaxy, dentre essas empresas, é uma que você tem que ficar bem longe, tá, pessoal? Inclusive, a gente fez um vídeo aqui na época sobre a Via Varejo, né? Não sei se eu tirei aqui exatamente um vídeo falando que a Via Varejo ia te diluir e que isso ia destruir valor. E as pessoas continuaram comprando mesmo assim, não entendendo como isso impactava. E depois desse vídeo aqui que a gente fez, as ações caíram bastante, aí 30%, 40%. E é o que pode acontecer com a AgroGalaxy se isso realmente acontecer, se esse cenário negativo acontecer. Então, se você for investir na empresa, esteja ciente desse risco. E a gente aqui fica de fora, bem de fora, inclusive, da AgroGalaxy. Mas tem outras empresas no agronegócio que a gente gosta, inclusive que a gente tem recomendação. E se você quiser ter acesso às nossas recomendações, na última semana agora de fevereiro, a gente vai fazer uma semana bem especial aqui, com um workshop falando de dividendos, e a gente vai disponibilizar ali um desconto bem especial para quem participar dessa semana, né? Para quem estiver no grupo também, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Se você estiver no grupo ou estiver participando da live, você vai ter acesso a um cupom bem interessante para assinar o nosso produto e ter acesso às nossas carteiras e saber efetivamente o que a gente está recomendando. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Também deixa o like, ajuda bastante a gente chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.